Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Abacuque 1-3. Oráculo revelado ao profeta Abacuque. Shabacu, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti, violência, sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade de campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim, também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Por este motivo a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Então contemplai as nações, e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguiríeis acreditar se tudo isso, simplesmente, lhes fosse contado. Eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. É, pois, uma nação apavorante e temível, que faz justiça com as próprias mãos, e todo o seu juízo e leis vem dela mesma. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que leopardos, e mais ariscos e ligeiros que lobos ao pôr do sol. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte, eles vêm de muito longe, voam como a águia faminta que se apressa em devorar. Eles todos vêm determinados a massacrar. Suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Desprezam o poder dos reis, e se escarnecem de todos os governantes. Iem diante de qualquer cidade fortificada, pois costumam construir rampas de terra e por meio delas invadem todas as fortalezas. Então passam com o ímpeto de uma ventania e seguem adiante. Eles, porém, são homens carregados de culpa e condenação, porquanto têm como Deus a sua própria arrogância e força. Ó Yahvé meu Elohim, Deus, meu Kados, Santo! Porventura não existes desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo? Ó Tsur, rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo. Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade. Então, por que tens paciência com os perversos? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não têm bom senso e a ninguém devem satisfação. O inimigo simplesmente os pega com anzóis, apanha a todos com sua rede e nela os arrasta para onde deseja, então comemora e exulta. Por este motivo ele oferece sacrifício à sua própria rede e queima incenso em sua honra, pois, rende graças à sua rede, vive em grande conforto e segurança, e ainda desfruta de boa e farta comida. Contudo, continuará ele esvaziando a sua rede, e destruindo sem piedade as nações? Sendo assim, eu me colocarei, como sentinela, sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro, é uma visão que fala do fim, e não falhará, ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros, o ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. Seu desejo impetuoso é como o próprio Sheol, a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para seu domínio todos os povos. Contudo, chegará o dia em que todos estes povos zombarão do ímpio com canções e provérbios de escárnio, e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados, até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer de medo? Então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos igualmente te saquearão. Porquanto derramaste muito sangue,
e cometeste todo tipo de violência contra terras, cidades e seus moradores. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Tramaste a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para tua própria casa, e, portanto, pecaste contra ti mesmo. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece mediante atitudes criminosas. Ora, e também não é da vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se afadiguem em vão? Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé, o Senhor. Ai daquele que incita o seu próximo a beber, e ainda mistura a bebida sua malícia e violência, a fim de embebedá-lo e contemplar a sua nudez. Sendo assim, bebe bastante vergonha, em vez de honra, sim, bebe tu também e expõe a tua própria incircuncisão. Eis que a taça da mão direita de Yahvé se chegará a ti, e a vergonha cobrirá completamente a tua glória. Toda a violência que cometeste contra o Líbano haverá de te alcançar, e ainda ficarás horrorizado por causa da matança que fizeste contra os animais silvestres, e te amedrontarás ainda mais, ao ser confrontado com todo o sangue derramado mediante a violência que desferistes contra as terras, as cidades e todos os seus habitantes. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos, contudo cria ídolos mudos e inúteis. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou ainda à pedra sem vida, acorda, poderá, de alguma forma, um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele. Mas Yahvé, sim, ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração, em estilo Shigai honesto, isto é, sob forma de cântico de confissão. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, em nossos dias, as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado, faze-as conhecidas por todos também em nossa época, ainda que estejas irado. Lembra-te da tua imensa misericórdia. Eloá, Deus veio de Temã, e Cados, o Santo, veio do Monte Parã, região das cavernas. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. As pestes vão adiante dele, e a praga destruidora o segue. Eis que ele se deteve, e a terra estremeceu, olhou, e fez tremer todas as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas firmes desde a antiguidade se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Contemplei a aflição das tendas de Cuxã, tremiam todas as cortinas das tendas de Midian. Seria contra os rios que estavas irado, ó Yahvé? Era contra os riachos a tua cólera? Foi contra o mar que o teu zelo transbordou quando cavalgaste em teus cavalos de guerra e com tuas carruagens de vitória? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Os montes te observaram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas enormes. O sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança reluzente. Com zelo e grande furor andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste Goim, nações pagãs. Partiste para salvar a tua gente, para libertar o teu povo ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, despindo-lhe por completo da cabeça aos pés. Traspassas a cabeça dos seus valentes com suas próprias lanças, quando saíram como um terrível ciclone, a fim de nos espalhar com maligno prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu abrigo. Eis que tu marchas com teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais.
Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Apocalipse 9. Então, o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue a chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi concedido poder como dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Assim, naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o semblante deles era semelhante ao rosto humano. Os cabelos deles eram parecidos com os cabelos de mulher e os dentes como os de leão. Possuíam couraças como armaduras de ferro e o som das suas asas assemelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagens correndo em direção à batalha. Tinham também caudas e ferrões como de escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego, Apolion. Portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo, outros 2 ainda estão por vir. A sexta trombeta. Então, o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e ouvi uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que ouvi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência: as suas armaduras eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E, por intermédio destes 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Salmos 137. Junto aos rios da Babilônia sentamo-nos a chorar, com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita. Pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi filha da Babilônia, devastadora. Bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo quanto nos fizeste. Feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Provérbios 30 versículo 10. Não calunies o servo diante de seu patrão, ele te amaldiçoará, e serás castigado.